Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Eu sou a missionária Kézia, esse é o canal Semeando a Palavra com a missionária Kézia. Estou passando por aqui hoje, nesse horário inusitado, diferente, porque amanhã, dia 1º, nós começaremos a leitura da Bíblia integrada, tá? Uma leitura diferenciada, com dados diferenciados, mas hoje eu senti vontade de trazer para vocês a introdução desta Bíblia, tá? Então eu vou fazer uma leitura, talvez ela fique um pouco mais longa, mas eu queria que vocês pudessem acompanhar, porque nem todos terão, a oportunidade de ter essa Bíblia em mãos. Então eu gostaria mesmo que vocês pudessem entender, a estrutura dessa Bíblia, como que funciona. Então comigo eu gostaria que vocês acompanhassem esta leitura da introdução à Bíblia de Estudo Integrada. A Bíblia de Estudo Integrada possui uma estrutura diferenciada para a leitura e o estudo das Escrituras. Para a leitura, a BEI, como é chamada, dispõe o texto bíblico em ordem cronológica. Dessa forma, os livros poéticos, os proféticos e as cartas do Novo Testamento estão integrados ao contexto em que foram escritos. Para o estudo, a BEI apresenta lado a lado passagens duplicadas ou paralelas para que esses textos sejam estudados juntos, na ordem cronológica. A Bíblia começa com a criação em Gênesis, capítulo 1 e 2, e termina com os novos céus e a nova terra em Apocalipse 21 e 22. Porém, uma vez que a Bíblia em português é baseada na organização das versões em grego e em latim, os livros individuais estão organizados pelo conteúdo, não pela cronologia. Então vejam bem, os livros da Bíblia normal que a gente acompanha, elas estão divididos, estão organizados nas versões de livros, não pelo conteúdo, mas pela cronologia, no caso desta Bíblia. Os livros do Antigo Testamento são normalmente divididos em livros de Moisés, ou a lei, de Gênesis a Deuteronômio, livros históricos, de Josué a Esther, livros de poesia, de Jó a Cântico dos Cânticos, e livros proféticos, de Isaías a Malaquias. Há uma cronologia básica que segue de Gênesis a 2 Reis. Na sequência, 1 Crônicas e 2 Crônicas repetem muitos dos acontecimentos dos livros de Samuel e Reis, antes de os livros históricos completarem a história do Antigo Testamento com os livros de Esdras e Ester, apesar de os acontecimentos de Ester se passarem cronologicamente no meio do livro de Esdras. Os livros de sabedoria e poesia e os livros proféticos não estão organizados de maneira cronológica. O livro de Jó situa-se provavelmente na era dos patriarcas, enquanto Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são atribuídos ao reinado de Salomão. Os salmos individuais foram escritos ao longo da história de Israel. Os escritos e as ministrações dos profetas estão situados desde o reinado de Uzias e Jeroboão, passam por todo o exílio até chegar ao fim da história do Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento normalmente são divididos entre evangelhos de Mateus a João, Atos, as cartas e, por fim, Apocalipse. Os 4 evangelhos lidam com a vida de Jesus. É muito proveitoso estudá-los de modo cronológico, com as passagens paralelas lado a lado, no que é tradicionalmente chamado de harmonia dos evangelhos. Atos dos Apóstolos, por sua vez, dá continuidade à história da igreja primitiva. A maioria das cartas do Novo Testamento foi escrita dentro dessa história. Na BEI,
As narrativas podem ser lidas em ordem cronológica, com salmos, provérbios, mensagens proféticas e cartas apostólicas integradas ao fluxo narrativo. O propósito da BEI não é substituir a leitura tradicional da Bíblia. Nada consegue substituir a leitura e o estudo de cada livro bíblico em seu formato canônico, pois integraram o cânon em tal formato. Porém, a BEI oferece descobertas únicas, apaixonantes, que podem facilmente passar despercebidas ao ler um livro ou um capítulo da Bíblia de cada vez. Passagens paralelas. Diversos tipos de textos estão duplicados por toda a Escritura e são especialmente identificados e organizados na BEI. Paralelos cronológicos, genealogias e paralelos conceituais. Paralelos cronológicos acontecem quando o mesmo acontecimento é narrado por mais de uma vez na Bíblia. Isso acontece de maneira mais notória no Antigo Testamento, quando os acontecimentos de Samuel e de Reis são repetidos nos livros de Crônicas, e no Novo Testamento acontece nos Evangelhos. Paralelos cronológicos são integrados lado a lado em 2, 3 ou 4 colunas e não são repetidos em nenhum outro lugar na BEI. Genealogias são importantes por mostrarem as promessas de Deus de preservar os descendentes de Abraão como um povo de bênçãos, os levitas como sacerdotes escolhidos e os descendentes de Judá e Davi como reis de Israel, culminando com Jesus. Paralelos conceituais ocorrem nos livros de Moisés, principalmente quando mandamentos e instruções semelhantes repetem-se em contextos históricos diferentes, como quando os 10 mandamentos são introduzidos em Êxodo 20 e repetidos quase 40 anos depois em Deuteronômio 5. Para manter as genealogias e os paralelos conceituais em seu contexto histórico, eles são repetidos sempre que aparecem na apresentação cronológica da BEI. Um segundo tipo de paralelo conceitual ocorre quando o texto faz referência a um acontecimento importante, como vemos com frequência em Deuteronômio, ou quando há um acontecimento parecido, mas não idêntico, como quando Abraão e Isaque mentiram sobre o parentesco que tinham com suas esposas para protegerem a si mesmos, em Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 20, capítulo 20, de 1 a 18 e 26, de 1 a 11. Essas passagens não são mostradas lado a lado, porém uma referência, CF, foi acrescentada ao subtítulo da NVI. Essa referência indica que tais textos podem ser comparados para um estudo mais detalhado, porém, não são necessários para que o texto bíblico seja lido em ordem cronológica. Versículos isolados que são parecidos ou idênticos, como Êxodo 23, 19, a parte B, 34, versículo 26, a parte B, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, a parte B, não são considerados paralelos conceituais. Para fazer comparações detalhadas de palavras e frases, é melhor utilizar uma concordância bíblica ou um sistema de referências cruzadas. Veja, para estudos mais aprofundados, a página 9. Como a Bíblia de Estudo Integrada está estruturada? O texto corrido da BEI está em ordem cronológica. A BEI está dividida em 7 seções históricas principais. Primeiro, da criação aos patriarcas, Gênesis, Jó. Segundo, do Êxodo à conquista, Êxodo a Deuteronômio e Salmos 90. Da conquista do reino unificado, Josué a 1 Reis 11, 1 Crônicas 10, a 2 Crônicas 9. 129 salmos, provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Quarto, reino dividido e exílio, 1 Reis 12 a 2 Reis 25.
2 Crônicas 10, 30, até o capítulo 36. Isaías a Daniel, capítulo 9. Oséias, Amós a Sofonias. Salmos 102 e 137. Quinto, retorno à terra. 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9. Esdras a Esther. Daniel, capítulo 10 a 12. Ageu, Zacarias, Joel, Malaquias e 18 Salmos. A vida de Jesus, Mateus a João. A igreja primitiva, Atos a Apocalipse. As sessões 1 e 2 têm uma introdução conjunta, enquanto as sessões 3 a 7 possuem sua própria introdução e quadros com linhas do tempo. Uma linha do tempo cronológica também aparece na parte inferior de cada página. A linha do tempo de Atos cobre os acontecimentos datáveis desde o chamado de Abraão, 2091 a.C., até o ministério de Malaquias, 430 a.C. A linha do tempo do Novo Testamento cobre os acontecimentos desde o nascimento de Jesus, 6 a.C., até o exílio do apóstolo João, 95 d.C. Um indicador triangular marca a data aproximada do acontecimento registrado na linha do tempo de cada página. Se a datação for incerta, como nos casos de Gênesis 1 a 11 e do livro de Jó, o indicador terá um sinal de interrogação dentro dele. Observe que os nomes dos indivíduos e dos acontecimentos são apenas para referência geral. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, aproximadamente de 2166 a 1991 a.C. Porém, seu nome na linha do tempo cobre apenas cerca de 80 anos, de 2050 a 1970 a.C. Os quadros no final de cada introdução de sessão são mais precisos. Passagens paralelas. O texto corrido da NVI é identificado por cabeçalhos de fonte preta e em negrito em cada página. Quando o texto corrido estiver em paralelo com outros textos, o texto corrido é normalmente a coluna à esquerda da página. Paralelos cronológicos são apresentados como parte do texto corrido, portanto, o cabeçalho também é de fonte preta e em negrito. As colunas de paralelos cronológicos estão separadas por uma linha preta contínua. O primeiro desses paralelos ocorre em Juízes 1, de 11 a 15, que está em paralelo com Josué. Genealogias e paralelos conceituais não fazem parte dos textos corridos, mas estão incluídos próximos aos respectivos textos corridos para estudo comparativo. O cabeçalho é de cor cinza em vez de preto. Para estudos mais aprofundados, a BEI foi planejada para leitura e estudo, porém recursos adicionais são necessários para um estudo mais aprofundado da cronologia e história bíblica e das dificuldades que por vezes aparecem quando textos paralelos não são exatos. Então, gente, essa Bíblia, ela é totalmente diferenciada, tá? E eu vou ler para vocês agora o prefácio à nova versão internacional, ou seja, da NVI. Depois eu vou mostrar aqui, não sei se agora, mas assim, esses pequenos detalhes que a Bíblia tem, onde está explicando tudinho. Eu estou querendo te atiçar para você ter essa Bíblia na sua casa. Ela é um pouquinho mais cara do que as demais, mas vale a pena você tê-la para acompanhar a leitura com a gente, tá bom? A nova versão internacional da Bíblia é a mais recente tradução das Escrituras Sagradas em língua portuguesa, com base nas línguas originais. A realização deste empreendimento tornou-se possível pelos esforços da Sociedade Bíblica Internacional, que em 1990 reuniu uma comissão de estudiosos dedicados a um projeto de quase uma década.
Milhares de horas foram gastas do trabalho individual e em grupo. Muitas foram as reuniões da comissão realizadas em São Paulo, Campinas, Atibaia, Caraguatatuba, Curitiba, São Bento do Sul, Miami, Dallas, Denver e Colorado Springs. Quase 20 estudiosos de diferentes especialidades teológicas e linguísticas empreenderam o projeto de tradução da NVI. Esses peritos representavam os mais diferentes segmentos denominacionais, todos, porém, plenamente convictos da inspiração e da autoridade das Escrituras Sagradas. Aliou-se à erudição representada pela comissão da NVI, além da diversidade teológica e regional de várias partes do Brasil, o que há de mais elevado em pesquisas teológicas e linguísticas disponíveis atualmente em hebraico, alemão, inglês, holandês, espanhol, italiano, francês e português. Dezenas de comentários, dicionários, obras de consulta e modernos programas de informática foram consultados durante o projeto. Há também diversidades do grupo de tradutores, muito contribuiu para a qualidade da nova tradução. Formou-se uma comissão composta de tradutores brasileiros e estrangeiros, teólogos de vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. 3 de seus membros residindo fora do Brasil, Estados Unidos, Israel e Portugal. Convém também ressaltar que dezenas de outras pessoas participaram no auxílio direto ou indireto ao projeto nas mais diversas tarefas. O propósito dos estudos que traduziram a NVI foi somar à lista das várias traduções existentes em português um texto novo que se definisse por 4 elementos fundamentais: precisão, beleza de estilo, clareza e dignidade. Sem dúvida alguma, a língua portuguesa é privilegiada pelo fato de contar com tantas boas traduções das Escrituras Sagradas. A NVI pretende fazer coro a tais esforços, prosseguindo a tarefa de transmitir a palavra de Deus com fidelidade e clareza, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de uma nova tradução das Escrituras em português. Essa necessidade comprova-se particularmente em razão de 2 fatores. Primeiro, a dinâmica de transformação constante da linguagem, tanto no vocabulário como na organização de frases, sintaxe. O aperfeiçoamento científico no campo da arqueologia bíblica, do estudo das línguas originais e de línguas cognatas, da crítica textual e da própria ciência linguística. A NVI define-se como tradução evangélica, fiel e contemporânea. Seu alvo é comunicar a palavra de Deus ao leitor moderno com tanta clareza e impacto quanto aos exercícios pelo texto bíblico original entre os primeiros leitores. Por essa razão, alguns trechos bíblicos foram traduzidos com maior ou menor grau de literalidade, levando sempre em conta a compreensão do leitor. O texto da NVI não se caracteriza por alta erudição vernacular, nem por um estilo muito popular. Religionalismos, termos vulgares, anacronismos e arcaísmos foram também deliberadamente evitados. Quanto ao texto original, a NVI baseou-se no trabalho erudito mais respeitado em todo o mundo na área de crítica textual, tanto no caso dos manuscritos hebraicos e aramaicos do Antigo Testamento, como nos casos dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Não obstante, a avaliação das orações textuais nunca foi acrítica. Estudiosos da área poderão constatar que tanto nas notas de rodapé como no texto bíblico, a comissão foi criteriosa e sensata em sua avaliação. O processo de tradução consistiu inicialmente no trabalho individual dos tradutores, que sempre se submeteram à visão da comissão e às suas diretrizes. As questões gerais mais difíceis e teologicamente muito relevantes sempre foram discutidas e avaliadas em conjunto para que fossem consideradas de todos os ângulos e não refletissem nenhuma perspectiva particular.
os enfoques teológicos, linguísticos, históricos, eclesiásticos e estilísticos sempre encontraram espaço na avaliação das decisões do grupo. Com o propósito de melhor apresentar o perfil da NVI, queremos enumerar suas peculiaridades. Primeiro, fluência na linguagem. Em razão da grande diferença entre a sintaxe do português atual e das línguas originais, a NVI entende não ser possível comunicar de modo adequado a palavra de Deus, pretendendo-se a estrutura frasal do hebraico, do aramaico e do grego. Por esta razão, os versículos são organizados em períodos menores, pontuados conforme as exigências da língua portuguesa e apresentando uma fluência de leitura da qual a Bíblia é digna. Segundo, nível da linguagem. O nível da linguagem da NVI prima ao mesmo tempo pela dignidade e pela compreensão. Trata-se de uma versão útil para o estudo aprofundado, para a leitura pessoal, para a leitura pública e para a evangelização. É muito importante destacar que o nível de formalidade da linguagem foi definido de acordo com o contexto. Para exemplificar, lembramos ao leitor que o tratamento de um servo para com o rei deve necessariamente ser diferente daquele utilizado pelos servos entre si. Terceiro, imparcialidade teológica. Por ser versão evangélica, a NVI procura apresentar uma tradução livre de interpretação particulares e denominacionais. No que diz respeito a questões menores que marcam a diversidade do mundo evangélico, a NVI não se permitiu traduzir nenhum texto bíblico com a intenção de ajustá-lo à doutrina particular de qualquer denominação ou corrente teológica. Quarto, atenção aos diferentes gêneros de composição. Além da divisão em versículos comum a todas as traduções da Bíblia, a NVI também organiza o texto bíblico seguindo padrões já estabelecidos de estruturação textual. O leitor encontrará a divisão em parágrafos, muito importante para a subdivisão do texto em unidades menores completas, e a diagramação diferenciada dos gêneros básicos de composição do texto bíblico. Os estilos narrativo, poético e epistolar apresentam diagramação distinta, facilmente identificável em cada caso. Quinto, a honestidade científica. Nem sempre a melhor tradução será mais aceita. Em alguns textos haverá leitores que acharão a tradução da NVI muito diferente. Todavia, conscientes da responsabilidade de traduzir fielmente as Escrituras, os membros da comissão da NVI preferiram seguir o sentido do original, ainda que algumas venham a estranhar a nova tradução. Nos casos em que o texto original apresenta dificuldades especiais de tradução ou permite mais de uma forma de verter o texto, foram incluídas notas de rodapé com a informação necessária. Sexto, riqueza exegética. Muitos textos bíblicos, quando avaliados mais profundamente à luz linguística e da exegese, transmitem seu conteúdo com muito mais clareza e impacto. O leitor poderá verificar na leitura da NVI a riqueza exegética da tradução. Muitos textos explicarão mais nitidamente o campo semântico de determinadas palavras, bem como a função de certas construções gramaticais para o benefício de todos. Sétimo, notas de rodapé. As notas de rodapé são frequentes na NVI. Tais notas enriquecedoras atendem a várias necessidades. Primeiro, tratam de questões de crítica textual e de leituras alternativas nas línguas originais. Segundo, apresentam traduções alternativas. Terceiro, oferecem explicações. Quarto, mostram qual seria a opção literal de tradução. Não há dúvida de que permitirão ao leitor uma compreensão muito maior do texto sagrado. Oitavo, pesos e medidas. Levando em conta as diferenças culturais entre o mundo atual e o mundo bíblico, a NVI traduziu os pesos e as medidas do texto sagrado, levando em conta o leitor de hoje. Portanto,
O sistema métrico decimal foi utilizado para tornar claras as distâncias. Também as medidas de peso e de capacidade receberam equivalentes contemporâneos. Nono, a relação com a New International Version, NIV, a NVI segue o mesmo ponto de partida da NIV, versão em língua inglesa reconhecida internacionalmente. A filosofia da tradução é muito semelhante. Todavia, não se deve imaginar que a variante anglófona foi a única fonte de referência da NVI. Muito da contribuição exegética da versão irmã em língua inglesa foi incorporada à NVI. No entanto, a comissão da tradução da NVI preferiu em muitos textos opções exegéticas bem distintas da versão inglesa. Jamais houve dependência obrigatória da NVI em relação à NIV ou em relação a qualquer outra versão estrangeira, em qualquer âmbito teológico, exegético, hermenêutico, etc. Estamos certos de que essa tradução será uma grande bênção para todos os falantes da língua portuguesa em todos os continentes em que ela marca sua presença. Se milhões de vidas forem abençoadas, compreendendo melhor a revelação escrita de Deus aos homens e conhecendo de modo profundo a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso propósito terá sido alcançado. Fevereiro de 2001, Comissão de Tradução. Então é isso aí, gente. Eu quis passar para vocês, essa introdução aí, esse prefácio também da NVI, para vocês saberem as diferenças e o que nós vamos encontrar pelo caminho, tá? Lembrando a vocês que a nossa leitura será um pouco diferente, né? Porque aqui, olha, eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para encerrar. Nós temos, por exemplo, nesta página aqui, ó, como ele falou, como eu li aqui para vocês, né? As colunas, tá? Nessas colunas nós temos aqui Gênesis, Números e Crônicas, que são textos que são paralelos ou cronologicamente ou escritos na mesma época, né? Cronologicamente. Então, é isso que vai acontecer na nossa leitura, um pouquinho diferente, mas sempre que eu mudar o texto, eu vou dizer para vocês o que eu tô lendo, tá? Só para ver esse paralelo, para ver essa comparação, tá bom? Alguns eu não lerei, porque às vezes é só para estudo, então não tem necessidade de efetuar a leitura até se essa leitura já tenha sido feita, tá bom? Então nós vamos só realmente estar exemplificando ou colocando alguns textos que não terão lá na frente. Lá na frente talvez você não vai encontrar esses textos, eles só estão aqui de forma cronológica colocados na frente de outro texto, tá bom? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado dessa breve leitura para a gente poder iniciar a nossa leitura amanhã. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor reine em cada coração. Que este 2024 seja repleto das bênçãos de Deus. Que Ele presenteie você, meu querido, minha querida do canal, Semeando a Palavra de Deus com a missionária Késia. Que Ele presenteie você com as ricas bênçãos prometidas na palavra dele, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar esses links do nosso canal, para que este ano nós alcancemos o número preciso de pessoas, que nós possamos difundir cada vez mais. Nós teremos também, em novidade nesse próximo ano, um vídeo só para oração. Então as nossas orações de encerramento só acontecerão aos aniversariantes. Vamos orar só pelos aniversariantes. Os pedidos e as orações que a gente for fazer serão matinais. Então, se Deus permitir, todos os dias de manhã nós estaremos fazendo uma oração aqui no nosso canal. Então fiquem atentos, se o seu sininho de notificação não estiver ativado, ative ele para que você possa receber essas notificações, tá bom? Meu muito obrigada a todos e tamo junto aí, 2024. Eu, você e o Semeando a Palavra com a missionária Késia. Vamos?